E aí, tudo bem? Luiz Joenck. Eu estou fazendo esse vídeo para você que já quebrou alguma conta utilizando o robô do MetaTrader 5 ou que quer utilizar um robô, mas está desconfiado, está com o pé atrás, não sabe o que pesquisar para saber se é confiável ou não. E aqui eu quero te apresentar alguns filtros que você pode usar para saber quando o vendedor do robô está falando a verdade ou não, tá? Eu vendo o meu robô para operar o índice alemão e conforme eu vou alcançando pessoas para oferecer esse robô, eu me deparo com histórias cada vez mais tristes. Pessoas que pagaram caríssimo no robô e acabaram perdendo 10 mil, 20 mil, 30 mil reais e até alguns golpes, tá? Existe bastante golpes aí, eu posso fazer até um outro vídeo falando sobre golpes, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre robôs no MetaTrader 5 e te mostrar alguns filtros para que você pode usar que comprovam, que atestam o que o vendedor está falando. E que se você não, se o vendedor não te entregar isso, você nem deve comprar o robô. Pior ainda, colocar na conta real para operar o seu dinheiro, tá? Vamos lá, eu costumo falar o seguinte, aqui no Brasil, não sei fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil, quando você vai comprar um carro, o que que você faz? Normalmente você já tem um modelo preferido, uma cor de escolha, um tipo até de motor, você já tem um preferido, né? Então você entra na loja, você quer saber, primeiro de tudo você quer ir na loja, tá? Porque você quer ligar o carro e quer ouvir se ele pega de primeira, porque daí isso é um sinal de que o robô do carro ali tá bom, o motor do carro tá bom, né? Você quer saber que tipo de motor que é, se é flex, né? Que tipo de gasolina, álcool, gás, diesel, se tem freio ABS, se tem airbag, a cor. E você quer até entrar no site do Detran, você quer receber o Renavan dele e entrar no site do Detran para ver se não tem multa, se não é roubado, se não tem busca e apreensão ou qualquer outra avaria. Ou seja, eu acabei de citar aqui várias métricas, né? Cor, airbag, gasolina, tipo de motor, extrato no Detran, ok? Ou seja, várias métricas para você poder tomar a decisão de comprar aquele carro, que te ajuda a tomar a decisão de comprar aquele carro. Com robôs é a mesma coisa, meu amigo. Você tem que saber tamanho de payoff, drawdown, fator de risco, fator de recuperação para depois você comprar. Então o que que acontece? Hoje no Brasil, a maioria dos brasileiros estão comprando robô igual comprar carro pela internet. Você primeiro paga, depois chega o guincho, entrega o carro na sua casa, aí você vai ver que tipo de. Se o motor é mesmo aquele que estava na propaganda, você vai ver se a cor é igual àquele que estava na propaganda, depois você vai bater a chave de ignição para ver se o motor tá bom ou não, né? E aí vem a bomba. E aí você quebra a conta, né? Com essa compra feita na internet. Aí o que que acontece? A minha intenção com esse vídeo é te mostrar alguns filtros que você deve fazer antes de comprar o robô. Antes de comprar o robô, tá? Então vamos lá para o meu MetaTrader 5. Deixa eu só diminuir bastante aqui a minha imagem. Eu sei que eu sou bonito, mas não preciso cobrir a tela, né? Beleza, eu vou entrar aqui na minha VPS, tá? Aqui na minha VPS. Eu já estava gravando o vídeo, deixa eu fechar aqui todos, depois eu vou fazer tudo igual, tá? Essa daqui é a minha VPS, quem já usa VPS já reconhece fácil, né? Deixa eu apagar os arquivos que eu tinha feito antes, porque aqui eu vou refazer. Eu, na verdade, estava gravando esse vídeo, esse mesmo vídeo que eu vou gravar, estava gravando tudo, mas eu esqueci de ligar o microfone, aí eu tô tendo que gravar tudo de novo, né? Então vamos lá, vamos partir de uma premissa de que eu estou aqui te vendendo um robô, tá? Eu tenho um robô que opera no índice da Alemanha. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link do meu canal no Telegram, vou te mandar também a meu Instagram. Se você tiver interesse em conhecer, é só entrar em contato, tá? Eu tenho um que opera no índice da Alemanha e um que opera no ouro, tá? Digamos que eu estou te vendendo esse robô que opera no ouro. Primeira coisa que você tem que ter em mente,
Se o cara está te vendendo um robô, uma estratégia, um indicador, é porque ele usa em conta real. É porque ele aplica no dinheiro dele aquilo. Tá? Se ele não usa na conta real dele, se ele não investe o dinheiro dele no que ele está vendendo, você não deve comprar dele. Tá? Primeiro princípio de tudo. Você precisa então descobrir o quê? Se esse cara tem um registro de operações em conta real, se ele coloca a pele dele em risco. Tá? Então, primeiro de tudo, quando você vê essas fotos de operações que eles postam na internet, né, filmam um MetaTrader com lucro lá embaixo e operações rolando, você não sabe se esse MetaTrader ali, se essa conta ali é real ou demo. Você precisa saber, porque na conta demo, todo mundo é bilionário na conta demo, tá? Todo mundo consegue ficar rico rápido para ontem na conta demo. Então, primeiro de tudo, como é que você faz para saber olhando o MetaTrader? É aqui em cima, nessa barra aqui, ó. Tá? Quando é conta demo, ele vai estar escrito aqui, demo. Vai ter a palavra demo escrito aqui, tá? Então, primeiro de tudo, se não tiver demo aqui, em alguns vem até escrito real ou live, entende? Que quer dizer que é conta real. Outros vêm como essa, não vem escrito nada. Já quando é conta demo, vem escrito demo, tá? Então, por exemplo, beleza, primeira coisa, conta demo, beleza. Aí tu pode pedir o quê? Tá? Eu vou apresentar para você aqui um site chamado MQL5. Tá? Você já deve saber que o MetaTrader 5 é uma plataforma de operação e ele é a atualização do MetaTrader 4. Tá? Então, esse daqui é um robô que eu estou te mostrando, é um robô para o MetaTrader 5. Então, existe um site chamado mql5.com, que é um site criado pela Metacotes, que é a desenvolvedora do MetaTrader, e a Metacotes desenvolveu o MQL5 como uma forma de comunidade em que você pode comprar indicadores, comprar para o MetaTrader 5, comprar robôs para o MetaTrader 5. Se você é programador, você pode aprender a linguagem de programação da MQL5 e desenvolver indicadores, desenvolver robôs. E pode ver que já está logado aqui na minha conta, né? Deixa eu abrir aqui, perfil. Luiz Ricardo Barnabé Joenques, muito prazer. E também tem aqui, ó, sinais de MQL5. O que é os sinais? É o tal do copy trade. Tá? Aqui você pode contratar as operações de um trader profissional, de um outro trader. Né? Então aqui você pode, por exemplo, contratar as operações desse Reinaldo e o seu MetaTrader ele vai copiar as operações que esse cara faz na conta dele. Entende? Isso é o sinal. Só que quando você cadastra o sinal do seu MetaTrader aqui, ó, pode ver que eu tenho vários aqui, ó, meus sinais, ele vai aparecer vários aqui, ó, todos os sinais. Tá? Então tenho da versão 3 do Code9, que é o meu primeiro robô, tenho da versão 5. E aí esse eu vou mostrar aqui, ó, Gold Treasury, que é o robô dessa conta aqui que eu vou te mostrar o histórico de operações, tá? Então, esse sinal aqui, deixa eu abrir aqui, Gold Treasury, é o sinal desse MetaTrader aqui, ó, em que eu estou usando esse robô aqui, Gold Treasury. Tá? Pode ver que ele tem um histórico de operações. Então, quando o cara está te vendendo alguma coisa, a gente deduz que ele já usa. Tá? Se ele não usar, você não deve comprar. Tá? Então, se ele já usa, ele tem um histórico de operações, que é isso que está aqui. Ó. Tá? E quando ele cadastra a plataforma dele, o terminal, o MT5 dele, aqui no site da MQL5, ele puxa todas as informações, ó, todas as informações do terminal dele, ó, histórico de negociações aqui, ó, o mesmo histórico de negociações que tem aqui no meu MetaTrader, entende? Isso é muito simples de fazer. Se o cara tá te vendendo um robô, tu pode só pedir o MQL5 do robô, tá? O MQL5 da conta dele em que ele opera, tá? Dá para o cara colocar o robô para vender aqui também, tá bom? Só que se você pedir um histórico de operações em conta real é melhor ainda. Aí tá bom.
Você pediu, ele mandou MQL5 da conta dele, e aí como você vai saber se esses resultados são do robô ou se é ele operando de forma manual? Tá aqui, ó. Algo Trading 100%, ou seja, 100% das operações são de robôs. Algo Trading quer dizer o algoritmo de trading daquele robô. Tá? E aqui tu pode ver, ó, depósito inicial, vai ver aqui, ó, depósito inicial aqui 81, mais um crédito que a XM me deu de 19, e aí fecha $100, né? Que vai fechar aqui, ó, $100 e 43 centavos. Lucro 26,59. Tá aqui, ó, lucro 26,59 até hoje, né? Isso daqui é uma conta nova. Eu já vou te falar um porém de você ver resultados de conta nova. Pode ver aqui, ó, 7 semanas. Ela vai fechar 2 meses na semana que vem só, tá bom? Então eu vou te falar um porém do porquê que você deve ir além quando a conta é recente como essa, tá? Então o que é importante o mais importante de tudo, tá? Existem várias coisas que eu falei no começo do vídeo, né? A fator de lucro, fator de recuperação, payoff, né? Só que o mais importante de tudo é você saber o tamanho do risco do robô, né? Você pode vir aqui em riscos, por exemplo, aqui vai mostrar alguns gráficos de rebaixamento do robô e aqui alguns dados, né? Então tá falando aqui, ó, rebaixamento pelo saldo e rebaixamento relativo. Tá? Então por que tu tem que saber o tamanho do risco do robô? Porque se o risco do robô é de $1.000, você não pode iniciar com $900 de saldo. Porque se você iniciar as operações justo num período que ele repete aquele rebaixamento de saldo, ele vai poder chegar a $1.000 e você só tinha 900, então ele vai quebrar sua conta. Se o rebaixamento do robô é de $300, você não pode iniciar com $150. Você tem que iniciar com o dobro do rebaixamento. Então, por exemplo, aqui nessa conta até agora o rebaixamento maior foi de $43. Ou seja, se esse fosse o rebaixamento absoluto, eu iniciaria com o dobro desse valor, ou seja, $80. Só que aqui tem um porém, essa conta tem só 2 meses, menos de 2 meses. Tá? Então não é tão confiável um período tão curto. Por isso, quando você vê, né, resultados, operações, o cara está fazendo um trade, está ganhando $1.000 lá, né, o cara fechou essa semana com $5.000, isso não quer dizer nada. Tá? Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque daqui a um mês, primeiro que quando perde ele não posta. Ninguém que vende quando perde posta. Nem quem não vende, que está ali se aventurando, não posta quando perde. Ninguém gosta de ficar postando. Então tu só está vendo os ganhos, tu não está vendo o tamanho das percas. Então o que acontece num período curto? Às vezes o cara está lá postando o resultado real de uma semana, o cara ganhou 5 mil. Na outra semana ele perdeu 50. Ele não vai postar. Tá? Ele não vai postar. Por isso você deve buscar resultados mais próximos dos possíveis do real de pelo menos um ano. Pelo menos um ano. De 3 meses ainda é muito pouco, 6 meses ainda é pouco, porque no 7º mês pode quebrar a conta. E tu não sabe. Entendeu? Um período muito curto para mostrar risco. Então, por exemplo, é isso que eu digo que é um porém de você analisar contas novas como essa, tá? 7 semanas só, ou seja, 2 meses. E aí o que acontece? Tá? Vamos dar uma pausa aqui, eu já vou te mostrar como conseguir dados maiores para analisar. Tá? Aqui, voltando aqui no site MQL5, quando você está nessa parte aqui, ó, muito cuidado ao confiar na porcentagem de rebaixamento, tá? Porque aqui ele diz 40% de rebaixamento, mas ele é 40% de uma conta de $100. Entende? Se fosse uma conta de $1.000, seria 4%. Ou seja, uma diferença grande, né? Aí o que acontece? Se a pessoa está te oferecendo um robô dizendo que o rebaixamento dele é de 4%, não adianta você
entrar com 100 dólares achando que vai ter um rebaixamento de 4 dólares ou de 40 centavos, entende? Por exemplo, se um cara tem um robô e iniciou com 1.000 dólares, ele teve um rebaixamento de 100 dólares, a porcentagem vai ser 10%. E isso não quer dizer que se você entrar com 100 dólares vai ter um rebaixamento de 10 dólares. Porque aqueles 10% era 10% sobre 1.000 dólares, não 100 dólares. Por isso não vai pela porcentagem que mostra, tá? Vai pelo valor monetário que rebaixou. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai usar o saldo mínimo de o dobro desse valor. Entende? Porque se acontecer esse rebaixamento, né? Se acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas ele pode acontecer maior do que foi até, ou pode nunca mais acontecer, né? Mas caso aconteça, você já tem o dobro daquele valor garantido para garantir um respiro na conta, de uma forma que ele possa suportar esse rebaixamento. Então, digamos, ele pode rebaixar, né, eu botei lá 80 dólares e ele sofreu de novo esse rebaixamento, então ele comeu metade do meu saldo, só que agora eu tenho mais 50% do saldo para ele poder recuperar. E aí ele vai recuperar e depois vai começar a ganhar, que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha, ele rebaixou, eu tinha 100 dólares, né? 100 dólares, ele rebaixou 40%, 40 dólares, 43 dólares mais ou menos. Só que eu entrei com 100, então eu tinha respiro para suportar esse drawdown e até que ele foi recuperando tudo de novo, entende? Então, o que que acontece? Voltando lá, né, no porquê, o porém de você usar contas muito baixas, não confiar em contas baixas, né? Então, digamos assim, ó, o cara, vamos dizer agora que além da conta ser de um período curto, o cara não tem o MQL5 para te mandar, tá? Não tem o MQL5 para te mandar. Você pode fazer o quê? Você pode dizer para o cara, então me manda um relatório de operações da sua conta. Já que não tem lá na MQL5, o relatório na MQL5, você pode pedir para o cara mandar direto da conta dele. É muito simples, cara. Não tem desculpa para não te mandar esses dados, tá? Não tem desculpa. É só o cara vir aqui na conta dele, no histórico de operações, ó, que o robô fez na conta dele, clicar com o botão direito, relatório HTML, tá? Eu vou salvar aqui na área de trabalho, tá? Ele vai gerar um arquivo que abre o relatório no navegador, tá? Eu vou colocar aqui @luizjoenck, que é o meu Instagram, você pode me seguir lá e mandar suas dúvidas, tá? E vou salvar esse relatório em HTML, ó. Assim que ele salvar, ele já vai abrir o relatório no navegador. Ó, já abriu no navegador, tá? Ele abriu no navegador e salvou lá na área de trabalho um arquivo. Ó, esse arquivo aqui, ó, tá? Esse arquivo aqui, ó, o cara só vai te mandar pelo WhatsApp. É muito simples, não tem desculpa para não te mostrar esses dados. Se está oferecendo resistência para te mostrar esses dados, é porque é lixo, é porque é uma porcaria de um robô que o cara talvez tenha criado só para poder vender e ele está te seduzindo com resultados manipulados, né? Prints de telas e sei lá mais o que, entende? E aí quando você comprar, o resultado não vai ser o que você esperava, tá? Então, não tem desculpa para não mandar esse dado. É só vir aqui, ó, copiar, colar lá no WhatsApp e mandar para você. E aí você, quando você baixar, você abre ele vai abrir no navegador, assim, ó, tá? Histórico das operações e lá embaixo, você vai lá embaixo, ó, ele vai mostrar mais alguns dados. Vai mostrar o gráfico do saldo, esse é o gráfico do saldo daquela pessoa, né? E ele vai mostrar aqui embaixo, ó, rebaixamento máximo do saldo, 4303. Tá? É uma forma de você conseguir saber o risco do robô, mesmo que a pessoa não tenha MQL5. Tá? Então, se ela não tem MQL5, não tem desculpa. Ela pode te mandar esse relatório, é muito fácil de fazer isso. Tá? E é a mesma coisa que se você é vendedor, se você vende notebook, o cliente chega para você
ele vai pedir para você falar desse notebook. Você tem que falar o tipo de processador, quanto de memória RAM, quanto de HD ele tem, qual é o tamanho da tela. Básico, dados básicos que o vendedor tem que mostrar para o cliente. Isso aqui também. É os dados básicos que o vendedor tem que mostrar para o cliente sobre o robô. Ele tem que ter na manga para entregar a qualquer momento. Tá? Então não tem desculpa. E aqui você vai achar o rebaixamento máximo, tá? Do robô, que é o que você vai se basear para saber qual saldo mínimo para usar aquele robô. Tá? Aqui vai ter o lucro líquido total, né? Lucro bruto e perda bruta, que é a soma dos ganhos e a soma das percas. Tá? Vamos ver aqui, ó, saldo inicial, ó, 107,65, margem livre 127, facilidade de crédito 19, que foi o que? A conta na XM dá um bônus, né? Então eu entrei com 80, só queria 100 de saldo. Entrei com 80 e a XM colocou mais 19 de bônus. Aí fechou 100, né? Tá, e aí vamos lá. Vamos voltar agora àquele problema de ser uma conta recente. Tá? Uma conta recente, esse robô aqui foi em setembro, foi em julho que ele ficou pronto, tá? Então, e ele começou a operar em agosto, por isso ele já vai fechar na próxima semana, vai fechar 2 meses de operação, tá? E aí então eu preciso aqui saber, é uma coisa que eu recomendo para você, tá? Você precisa saber qual é o risco de rebaixamento máximo de no mínimo um ano atrás. São várias outras coisas que você deve saber, mas essa é a principal de todas. Tá? Você deve saber, no mínimo você tem que ter essa informação. Qual é o rebaixamento máximo de saldo que esse robô teve de um ano atrás? No mínimo de um ano atrás. Tá? E aí, digamos que o cara não tem MQL5 e a conta dele é recente que nem essa minha. O que, que você pode fazer? Você pode pedir para ele fazer um backtest. Tá? Backtest do robô utilizando os dados de um ano atrás. Eu já tenho um aqui feito, tá? Porque o meu aqui demorou mais ou menos uns 10 minutos para ficar pronto, então eu não quis deixar o vídeo tão longo, eu já fiz antes de começar a gravar o vídeo, tá? Então aqui eu fiz um backtest. O que o MetaTrader 5 faz? Ele executa a estratégia do robô, né? Tá aqui Gold Treasury. Ele executa a estratégia de um robô a partir de um período que você vai escolher. Aqui eu escolhi de janeiro de 2020 até hoje. Ó, esse é o período que ele vai executar. Então ele vai um depósito de $100, ele vai executar o robô nesse período, a partir de janeiro de 2020 até hoje, no caso até ontem, porque hoje não, os dados não estão lá disponíveis ainda, né? Com uma conta inicial de $100, tá? E aqui a gente tem um dado muito importante também, tá? Eu já vou deixar aqui uma faísca que é um assunto para se fazer em outro vídeo, tá? O MetaTrader 5 ele é uma plataforma acostumado com o mercado Forex que movimenta trilhões por dia. Ele não é acostumado com mercados que não têm liquidez. Então, mini índice Bovespa é pior ainda, se você tem que tomar o dobro de cuidado para mini índice Bovespa, porque o Brasil não tem a liquidez que o mercado Forex tem, tá? Então, quando alguém te mandar backtest para mini índice Bovespa, pergunta se a modelagem foi feita sobre cada tick, tá? Porque a maioria dos robôs que são vendidos para mini índice Bovespa, eles são feitos sobre OHLC por 1 minuto. Ou seja, ele só vai considerar, ele vai fazer esse teste todo que eu fiz aqui, considerando só abertura do candle, fechamento mínima e máxima do candle. E isso é muito poucos dados para se executar com um robô. Tá? Muito pouco, ainda mais em uma bolsa de valores que não tem liquidez que nem a B3. Tá? É muito complicado isso, porque o robô ele não vai considerar a raspagem, né? Slippage, ele não vai considerar também o atraso na ordem, ele não vai considerar. No backtest, se você botar lá comprar 5.000 ordens de dólar, de mini dólar,
no backtest ele vai executar 5.000 ordens, só que quando ele chegar lá na conta real, às vezes vai ter só 200 ordens e aí não vai fazer o que o robô fez no backtest, entende? Então, quando se trata de mini índice e dólar do Brasil, os contratos mínimos do Brasil, você pergunta se o backtest que o cara está mostrando foi executado sobre a modelagem de cada tick. Se ele falar que é o HLC por 1 minuto, esquece. É muito, muito, muito teórico para poder executar na conta real, tá? Beleza. Então aqui eu rodei um backtest de janeiro de 2020 até hoje, o dia que eu estou executando, né? Aqui nos parâmetros eu rodei com um lote fixo, que a corretora aceita, que é 0.01, ou seja, desde janeiro de 2020 até hoje, somente operações com lote fixo. Tá? Por que você vai pedir isso para te enviar um backtest com lote fixo? De no mínimo 1 ano. Porque ele vai te dar, tá, o risco máximo com a exposição mínima a risco. Entende? Se você opera com lote mínimo, você está tendo a mínima exposição ao mercado, ou seja, a mínima exposição a risco. Entende? E aí, menos do que isso, tu não consegue diminuir para diminuir o risco. Então, tu vai saber qual que é o risco com o risco mínimo. Entende? Qual é o maior risco com o risco mínimo. E aí, nesse risco mínimo, você vai usar o dobro dele como saldo inicial. Entende? Então, já está executado aqui. Aqui já estão os dados, né, do backtest. E aqui vai mostrar dados que nem eu conversei antes com você. Ó. Depósito inicial $100, lucro líquido total 1.397 e aqui ó, rebaixamento máximo do capital líquido. Lembra? Você vai pegar o maior valor de rebaixamento, esquece porcentagem. Aqui vai ter 81, 11, 13, mas você vai pegar o máximo, porque você quer saber qual é o risco máximo. Entende? Então aqui o backtest está me dizendo o quê? Que em janeiro de 2020, com $100, ele iniciou o teste e até hoje o robô fez esses $100 virar 1.397 e teve um rebaixamento de saldo máximo de $90. Ele mostra aqui até um gráfico, ó. Olha o gráfico. Aqui, ó, 3/1 de 2020. Se eu vir mais para cá, eu vou mostrar 1/1 de 2020 até para cá, ó, 19/9 de 2022. Entende? Então, se eu passar o mouse aqui, ele vai mostrar os dados. Ó. Provavelmente, esse rebaixamento de $90, ele aconteceu aqui, ó, talvez. Tá vendo essa caída aqui? Ó? Provavelmente foi aqui que teve o rebaixamento de $90. Ó, 1.387 com 1.466. 69, né? Então, o que acontece? Por que não pode confiar na porcentagem do rebaixamento? Pode ver, ó, 6%. Se eu tivesse $100 nesse momento aqui, se você comprasse esse robô nesse momento aqui, ó, no dia 23 de fevereiro de 2022 e tivesse só $100, você ia sofrer 90% de rebaixamento, porque ele desceu $90 aqui, entende? Ele ia ser 90% e não 6% que está aqui. Ó. Ele só é 6% porque nesse momento que aconteceu esse rebaixamento, o saldo já estava acima de 1.400, entende? Por isso não se confia em porcentagem de rebaixamento, porque isso depende do saldo. E você talvez não vai iniciar no mesmo saldo que eu estou usando na minha conta real, entende? Então você tem que verificar sempre aqui, ó, rebaixamento máximo, e você vai iniciar com o dobro. Entende? Aí o que acontece? O dobro seria 180, vamos arredondar para 200. O ideal seria você usar $200. Como o backtest foi feito com lote mínimo 0.01, então você vai considerar 200 para cada 0.01 de lote. Se você iniciar com 200, você já não pode utilizar 0.02, nem 0.10, nem 1.0. Um lote cheio, pior ainda um lote cheio. Então, se você quer usar 0.02 lotes, já não é 200, é 400 que você tem que usar de saldo mínimo, por exemplo. Você está entendendo a gestão de risco aqui? Assim, você pode suportar esse rebaixamento de $90 super tranquilo, sem estresse mental, sem ficar nervoso, sem ficar
alterando as operações do robô, ativando, desativando, entende? Porque você já está preparado para suportar o rebaixamento máximo que ele teve dos últimos 2 anos, né, com o dobro de saldo. Né? Esse rebaixamento, esse drawdown, não quer dizer que você vai sofrer ele, né? Pode ser que nunca mais aconteça um rebaixamento até $90, pode ser que seja até 70, até 60, né? Assim como pode ser que ele ultrapasse esse valor. E se ele ultrapassar esse valor, você já tem o dobro dele para suportar. E aí, se ele ultrapassar dos $200 e quebrar a conta, é porque realmente tem alguma coisa muito errada, tá? Tá, Luiz, só que esse backtest ele está no computador do vendedor ainda. Como é que eu vou ter acesso a esse backtest? Do mesmo jeito que ele te mandou o relatório. Lembra o relatório aqui? Esse relatório aqui que o vendedor foi lá no histórico de operações, só para a gente recapitular. Histórico de operações, botão direito gerou o relatório. Ele vai fazer a mesma coisa com o backtest. Gente, não tem desculpa para não mandar isso aqui. É muito simples de se fazer. Se o cara vende robô, ele tem que saber fazer isso de letra, e se ele não souber, esquece, cara. Não vai. Você tem que caminhar com quem realmente tem resultados, se você quer ter resultados. Não com quem está brincando ainda, né? Então, ó, o cara clica com o botão direito, relatório HTML, tá? Pode ser em Excel também, mas Excel tem mais probabilidades de poder ser alterado do que HTML. Nem todo mundo entende de programação de HTML, né? O HTML vai abrir lá no navegador. Eu vou salvar aqui, ó, @Luiz Joenck backtest. Vou salvar na área de trabalho aqui. E é um arquivo que ele vai te mandar pelo WhatsApp, meu amigo. É muito simples, não tem desculpa, eu não canso de repetir isso. Não tem desculpa para o vendedor apresentar as especificações do seu produto, cara. Aí ele te mandou no WhatsApp, você baixa, clica nele e ele vai abrir no navegador do jeito que está abrindo aqui, ó. Tá? Do jeito que está abrindo aqui. Uma observação, tá? Uma observação. Lembra desse relatório? Ó, conta é demo ou é real? Se for conta demo, qualquer um fica milionário. Tá aqui, ó, conta real, tá? No relatório aparece se é conta demo ou conta real. Se for conta demo, meu amigo, esquece. Conta demo é muito teórico, tá? E aqui, relatório do backtest, tá? Lembra que eu usei a modelagem, cada tique, isso é importante. Peça com modelagem, anota aí, modelagem cada tique. Tá? Que é aqui, ó, quando o cara vai iniciar, coloca os dados para executar o backtest. O que é esse cada tique? O MetaTrader ele vai puxar lá na corretora os históricos de cada movimentação mínima do gráfico, desde o período que você escolheu. Tá? Ele vai buscar e ele vai executar considerando cada movimentação mínima do gráfico. Não OHLC, que é só abertura, fechamento, né? Às vezes tem uma abertura lá e o tick foi até o stop loss e voltou, ou o spread pegou o stop loss, tu não sabe porque o robô está considerando só abertura, fechamento, mínimo e máximo, entende? Então cada tick, anota aí, cada tick aqui. E aí ele te mandou, você abriu o navegador, vai estar ali. Período 2020, janeiro de 2020 até 2022, né, os parâmetros que o robô utiliza, né, que foi com lote mínimo, o período todo com lote mínimo, depósito inicial $100, alavancagem 1 por 100, isso daqui tanto faz, pode ser 1 por 200, vai ser as mesmas operações, tá? Fechou esses 2 anos, né, 2020 até hoje, de janeiro de 2020 até hoje, ele acabou tendo resultado de 1.397 lucro líquido total e o rebaixamento de $90, tá? Ou seja, não dá para você iniciar com $100, muito arriscado. Eu iniciei com $100, só que eu me garanto aqui, eu já tenho eu estou aceitando. Eu, Luiz Ricardo, aceito um rebaixamento de 90% na minha conta de $100, que agora já está em 127, né?
Mas você, quando vai iniciar um robô, você tem que ter em mente que você pode iniciar justo num período de rebaixamento. E aí você tem que saber o rebaixamento máximo, que é para você depositar um saldo inicial mínimo com capacidade de suportar o rebaixamento, que é para depois que passou o rebaixamento ele recuperar e ir para o lucro, entende? Então essa é mais uma forma de você conseguir, tem todos os dados do backtest aqui, ó, mas esses são alguns filtros que você pode fazer para descobrir se o vendedor que está te vendendo aquilo, aquele robô do MetaTrader 5, se ele é confiável ou não, tá? Luiz, fazendo isso nunca vai quebrar minha conta. Não, isso é renda variável ainda assim. Existe o risco, existe vários tipos de risco, tá? Aqui eu só estou dando um risco básico importantíssimo que você deve saber antes de comprar, que é o risco máximo de rebaixamento de saldo de pelo menos, aqui eu coloquei 2 anos, mas você tem que pedir no mínimo 1 ano atrás. E aí você vai saber qual é o saldo mínimo que você tem que usar para operar aquele robô. E eu recomendo você entrar com o dobro do valor do rebaixamento máximo, para garantir que você não tenha dor de cabeça, que não fique nervoso e tal, né? Mas existe vários outros riscos. Essa questão da modelagem de backtest é um, conexão, risco de conexão, são riscos operacionais, né? Que, por exemplo, teve uma moça que usando meu robô, ela teve um rebaixamento maior do que o normal porque sem querer ela duplicou o robô na plataforma. Ou seja, o robô era para entrar com um contrato e ele acabava entrando com o dobro, porque ela instalou em 2 gráficos com o robô instalado, ou seja, duplicou. Isso se chama risco operacional, que é quando o operador faz uma cagada ali. Então são várias coisas. Tem a questão de internet, que daí às vezes cai e pode oferecer risco, entende? Várias coisas, mas esse é um dos que eu considero assim, um dos mais importantes. Ainda tem a questão de payoff, de fator de lucro, fator de recuperação, que são esses que estão aqui embaixo. Ó. Tem que saber o que analisar nesses camaradas aqui, ó, payoff 1,80, entende? Esses camaradas aqui, ó, MFE e MAE, o que se analisar tem bastante coisa, tá? Mas basicamente esse é o mais importante de todos. Por isso que tem muita gente que quebra a conta, tá? Olha só, isso daqui é uma coisa que você deve buscar também, tá? Isso daqui é o gráfico do saldo. É uma constância no aumento dele. Entende? Uma constância. Se é um robô que subiu aqui em cima, ficou, daqui a pouco desceu aqui embaixo, e aí ele não superou mais aquele topo lá por muito tempo, esquece. Entende? Tem robôs que são assim, ó, sobe aqui, né, veio aqui em 1490, por exemplo, né, e aí depois ele fica aqui, ó, 1 ano assim, ó, e não supera de novo aquele pico que ele teve, tá? Esses tipos de robôs também, meu amigo, esquece. Tu vai ficar patinando e não vai ter uma progressão no seu saldo, tá? Fechou então? Olha só, aqui embaixo vou deixar o link do meu Telegram. Você pode entrar lá no meu canal e lá você vai ter meu contato. Meu Instagram, @luizjoen, que se você está usando um robô, testando o robô, você pode me mandar mensagem lá, me seguir e me fazer perguntas tranquilamente, tá? Fique à vontade. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos do grupo do WhatsApp que estão falando sobre robôs, estão testando, que não cansam de quebrar conta, levar stop loss atrás do outro e assim vai, tá? Um abraço. Agora eu vou sair da minha VPS aqui.